de Juízes, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Glória a Deus. O Josué, um herói de guerra, um general de frente de batalha, depois da morte de Moisés, ele assumiu o comando da nação. Foi ele que fez o povo de Deus, o povo de Israel, atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Amém. Moisés não entrou lá na terra prometida, porque ele morreu antes. Então isso ficou a cargo de Josué, que atravessou o Jordão e atravessou as muralhas de Jericó e entrou na terra que Deus prometeu. Houve muita batalha, mas aí chegou os dias finais de Josué, e com 120 anos Josué morreu. Amém? E houve então a preocupação: e agora? Quem é que vai nos levar a entrar na terra? Porque Josué morreu. Quem nos conduzia até antes era Moisés. Moisés era um grande líder. Amém? Morreu, ficou para trás. Não, mas agora nós temos Josué. Josué é um guerreiro. 120 anos depois, morreu Josué. E todo grande povo precisa de um grande líder. Glória a Deus. A nação de Israel sempre teve um grande homem de Deus à frente. E a preocupação era: e agora? Quem vai conduzir a gente nas batalhas? Então olha isso aqui, versículo 2: respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Glória a Deus. Quem escolheu Judá? O próprio Deus. Deus escolheu e disse: eu já levantei um, já capacitei um que vai à frente de vocês, e eu já entreguei toda a terra nas mãos dele. Sabe quando você vai para uma batalha, só que você vai com algo que Deus falou: eu já te dei a vitória? Você vai temer alguma coisa? Porque antes de você sair em direção, Deus já te confirmou: eu já te entreguei, a bênção é tua. Vai, porque eu já abri a porta. Aquele emprego é teu, pode ir. Então não duvide, toma posse do que é seu. Então Judá toma a frente dessa peleja. Versículo 3: disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Glória a Deus. O território dos cananeus era um território muito grande, e haviam vários povos de origem cananitas morando ali naquelas regiões, povos diferentes, mas todos cananeus. E a ordem de Deus era que quando o povo dele, cada tribo, chegasse numa região, tinha que expulsar dali os seus moradores. Quem me ouve? Espera aí, pastor, Deus permitiu isso? Não, Deus não permitiu, Deus deu ordem. Vocês vão chegar lá na terra que eu já dei para vocês. Bom, se Deus já me deu, de quem é? É minha. Glória a Deus. Se Deus te deu, de quem é? É minha. Mas tem gente lá. E aí? Deus te deu aquela terra, aquele terreno é seu. Você fica feliz? Aí você pega o seu carro e vai lá no terreno que Deus me deu. Quando você encosta o carro, fizeram um barraco lá. Tem gente lá. O que você faz? Você vai usar todos os meios para expulsar aquela pessoa de lá. Não é verdade? Mas para você expulsar esse povo de lá, você tem que ter certeza que é seu, não é verdade? Sim.
Quem é que garantiu que a terra era deles? Deus. Se a terra era deles, o que aquele povo estava fazendo lá, pastor? Eles invadiram, que fica entrando em terra dos outros, e está acabando isso nesse país, graças a Deus. O sujeito trabalha, 40 anos, compra um pedaço de terra, só porque ele não plantou ainda, vem alguém, toma posse e diz: é meu, é nada. Está errado, então tá? Então, a ordem de Deus para o povo dele: quando chegares na terra que eu te dei por herança, expulsará de lá os seus moradores, os que estão tomando posse. Não façam aliança com eles. Toda vez que o povo de Deus chegou numa terra que Deus mandou expulsar de lá os moradores, e não expulsou, mas fez aliança e ficou morando junto, tiveram problemas. Porque a ordem de Deus era: vocês vão chegar lá e vocês vão expulsar as tribos que estão lá. Todo povo que fazia parte do povo de Deus, que chegou na terra e não expulsou, fez amizade, fez aliança, se cumpriu na vida deles uma palavra: eles serão como espinho nos vossos olhos. Quem me ouviu? Porque a ordem de Deus para o povo dele, quando chegar na terra, expulsa de lá aqueles idólatras. Não é para fazer aliança, fazer acordo, é para chegar e botar para fora. Eu não quero vocês fazendo aliança com aquele povo que adora outros deuses. Mas em alguns momentos o povo de Israel, quando chegou na terra e que viu os habitantes lá: não, mas eles são tão bacanas, são tão gente boa, poderia até expulsar ele, mas eu fiz amizade com o cananeu ali, ele é tão meu amigo. E alguns povos não foram expulsos. Esses que não foram expulsos se tornaram o maior peso contra Israel. Você está vivo? E o que significa isso? Que quando você entra na promessa que Deus te deu, você tem que expulsar dali o que não presta. Amém. Não tenta aproveitar a tranqueira, põe para fora. Deus vai te fazer chegar numa bênção. Amém. Só que quando você chegar naquela bênção, não faça acordo com invasores que estão lá. Amém. Glória a Jesus. Vamos supor que Deus te entregou na mão uma empresa. Amém. E agora é você o líder lá. Mas quando você chegou lá, tinha umas imagens lá, uns trem lá pendurados, uns patual, uns bagulho lá. E agora é você que manda. Você, não, mas deixa aí, não vai me fazer mal. Não, expulsa, arranca tudo. Amém. Faça uma faxina, não só física, mas espiritual também. Amém. Expulsa as tranqueiras de lá. Amém, glória a Deus. Deus te deu uma casa. Amém. E agora você comprou a casa que você queria, só que você comprou de uma pessoa muito idólatra, de uma pessoa que não servia a Deus. Você vai ter que, antes de mudar para lá, de colocar suas coisas lá e sua vida lá, você vai ter que expulsar o que tem de ruim dali. Amém. Para você ser feliz ali. Não, mas não tem problema, o fulano que mora aí nos fundos, ele usa droga, ele trafica, mas não tem problema, não mexe comigo, eu não mexo com ele. Não tem acordo, tira de lá, que não presta. Se Deus te deu uma bênção, quando você entrar nessa bênção, entenda do jeito que você estiver entendendo. Quando o Senhor te entregar e te fizer entrar na bênção, na terra que Ele te deu, chegando lá, não faça acordo com coisa ruim. Varre tudo de lá para você ter paz. Eu já assumi algumas igrejas por onde eu passei, e teve igreja que eu assumi que quando eu cheguei lá, o pastor que estava antes de mim tinha colocado gente incrédula na obra. Tinha obreiro mal convertido, incrédulo, até endemoniado. E quando eu assumi aquela igreja, numa cidade aí, e que eu percebi, Deus mostrou, tem gente endemoniada aí no meio. No primeiro mês eu continuei ali só observando, aí Deus me confirmou, tem gente endemoniada aí no meio. E aí eu chamei todos eles para uma oração, e alguns passaram mal na hora da oração. E aí eu tive que conversar com sabedoria e falar: você vai sentar um pouco, vai buscar Deus,
vai se converter, vai se libertar, e se Deus tiver um plano na sua vida, Ele vai te usar. Teve gente que saiu pisando duro e nunca mais voltou na igreja. Só que a igreja não crescia. Quando essas pessoas saíram de lá, a igreja... Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Teve um outro lugar por onde eu passei, um bairro chamado Vila Matilde, em São Paulo, e que a igreja não crescia de jeito nenhum, mas não crescia, uma luta. Acho que um ou 2 meses foi difícil, os meses que eu cheguei, até que eu descobri que alguém falou: você sabe quem que dormia aí nessa igreja? Em cima do altar dessa igreja? O pastor, antes de você, deixava um casal de... E a igreja não crescia de jeito nenhum. Chamei todo mundo, a gente fez uma oração, repreendemos o mal. O troço foi arrancado, seja lá o que for que estava ali, saiu. E a igreja começou a entupir de gente. Você sabia que coisas erradas no meio da igreja impedem o crescimento da igreja? Verdade. É igual a Cã no meio do povo de Deus, ele atrapalha. E Deus não chamou você nem eu para ser tropeço no meio da obra. Amém. Deus chamou a gente para ser bênção. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Então, o Judá disse para Simeão: olha, você me ajuda, porque eu tenho que subir contra um povo aí. Você vai comigo, porque quando for a sua vez eu vou com você. Isso chama-se aliança. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros, né? Amém. Então, na hora da sua prova, eu vou te ajudar em oração. Amém. Na hora da minha prova, você me ajuda em oração. Amém. Então, você ficar sabendo que a irmã aí do seu lado, o irmão aí do seu lado, está passando por uma prova, entra na briga. Como é que é, pastor? Eu vou me meter na vida dele? Não, ajuda em oração. Se você souber que a tua irmã, o teu irmão está enfrentando uma peleja, seja de saúde, é muito triste quando nós não somos uma igreja. Amém. A igreja não é o povo de Deus reunido? Amém. Se um de vocês, vamos supor que você ficasse doente, que Deus te livre disso, mas você ficou doente, você foi parar no hospital, você esperaria a visita dos irmãos lá, não? Sim. Ou você acharia bom você ficar esquecido lá? Não. Todo mundo que te dava a paz do Senhor nem ficou sabendo, nem foi lá te ver. Não. Isso é muito triste para quando há uma comunidade. Quem está entendendo? Porque quando a gente está passando por dificuldade, a gente quer contar com aqueles que dão a paz do Senhor para nós. Eu passei por uma igreja assim também, que quando uma pessoa ficava doente, a igreja toda fazia fila para lá visitar. Não nem dava para todo mundo. E não era assim no início, porque foi ensinado. A gente foi ensinando, gente, é teu irmão. Amém? Amém. Se teu irmão estiver sofrendo, vá lá, mas eu não posso fazer nada por ele. Pelo menos vá lá. Vá lá para dizer para ele: ó, eu não posso fazer nada, mas eu estou aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Bom e agradável é que os irmãos vivem em confusão. É isso? Em união, né? Então subiu, versículo 4: subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, era o rei, mas o perseguiram, e prendendo, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Feriram o povo. Glória a Deus. Feriram o povo, e o rei escapou. Correram atrás do rei e alcançaram o rei deles. Quando alcançaram o Adoni-Bezeque, que era o rei, cortaram os polegares das mãos e dos pés. Por que, pastor, que fizeram isso com o coitado do homem?
A gente, quando lê as coisas pela metade, fica falando: coitado, pastor, cortaram o dedinho dele. Versículo 7, olha isso. Então disse Adoni-Bezeque, o que foi pego, o rei: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Ainda está com dó? Você entendeu a leitura? Ele escapou, mas alcançaram ele. E quando Judá alcançou ele, arrancou os dedão, polegar da mão e do pé. E aí ele mesmo, Adoni-Bezeque, disse: assim como eu fiz com os outros, Deus permitiu que fosse feito comigo. Porque ele fez isso com 70 reis. Quem me ouviu? Agora, o porquê que ele arrancava os dedos polegares das mãos e dos pés, pastor? E olha o que ele diz, eu vou ler de novo o versículo 7. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Ele humilhava, ele cortava as mãos, os dedos das mãos e dos pés, os polegares dos reis. Sabe quem eram os reis? Eram os líderes de um exército. Quando um rei tinha os polegares das mãos, dos pés cortados, esse rei não poderia mais segurar uma espada. Quem está entendendo? Como ele não poderia segurar mais uma espada, ele também não podia sair à guerra. E toda batalha que o rei não estava na guerra, os soldados ficavam intimidados. Assim ele conseguiu destruir 70 reis. E ele tinha o prazer de ver esses 70 reis comendo migalha dele. Essa expressão, 70 reis, eu fiz isso com eles, e eles comiam migalhas que caíam da minha mesa, significa uma pessoa ruim, que maltrata os outros para ver você comendo na mão dele. Tem gente assim. Tem gente que quer ver você na mão dele. Só que isso tem um lado espiritual disso daqui. O Adoni-Bezeque era maligno. E arrancar os polegares das mãos impede alguém de segurar a espada, certo? E arrancar os polegares dos pés, os dedão dos pés, isso tira o quê? O equilíbrio. Isso é provado biologicamente, que sem os dedãos dos pés, a gente perde o equilíbrio. Não há nada no nosso corpo, nas mãos, nos pés, que esteja aí por acaso. Esse dedinho aqui tanto faz ter como não ter, né? Ué, o rapaz lá do vermelhinho lá não tem esse aqui? Ele fez o que fez, né? Pois é. Não, mas ele tinha faltando um dedo, ele fez o que fez, meteu a mão, mas ele tentou. Manda ele pra lá. Tem gente aqui que é a favor dele, vai que você me bate aqui. Mas ó, deixa eu te falar uma coisa. Quando Adoni-Bezeque pegava um rei e que ele arrancava os dedão das mãos, dos pés, ele subjugava então todo o exército dele. Ele vencia. Segundo historiadores, ele ganhava primeiro a amizade, até ficar próximo. Quando ele ficava próximo, ele arrancava dedos das mãos e dos pés. E qual o sentido disso na minha vida, pastor? O que eu tenho a ver com isso? Coloque Adoni-Bezeque como o próprio diabo agora. Vamos supor que Adoni-Bezeque é Satanás. Ele arrancava os dedos polegares. E arrancando os dedos polegares, então o soldado não segurava mais uma espada. Infelizmente, Satanás, o Adoni-Bezeque desse século, tem feito isso com muitos crentes. Você está numa batalha, está ou não? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue
Nem contra a carne, mas é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E o que isso quer dizer? Que nós estamos numa batalha. Se nós estamos numa batalha, você é soldado de quem? De Cristo. De Cristo. Glória a Deus. Glórias a Deus. E nessa peleja, quem é que está do nosso lado? Os anjos de Deus. E a Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está No mundo. no mundo. Satanás já é um derrotado. Ele foi derrotado lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. Porém, a peleja continua na terra, porque ele vai tentar de tudo para tirar você de circulação. Se você já é um crente que não ora, que não pega em Bíblia, que não é de nada, ele não está nem aí com você, que você não causa nem cócega nele. Você não incomoda ele em nada. E às vezes ele pode até te usar. Mas quando ele se depara com um crente que pega nisso aqui, ó, Glórias a Deus. que dobra o joelho, Aleluia. que tem comunhão, ligação com o céu, Amém. ele começa a coçar a cabeça. Ixi, lá vem aquela crentinha. Lá vem aquele crente. Esse aí, o outro que passou aí não tem problema não. Esse aí eu dou até risada dele. Ele fala no Deus dele, mas eu dou risada dele. Porque de vez em quando ele está lá no meio dos incrédulos também, na maior farra. Esse daí não ligo para ele não. Mas vem vindo um ali. Esse aí vai me dar problema se eu não fizer nada. Quem está me ouvindo? Amém. Esse aí é um guerreiro do Senhor. Glórias a Deus. Amém. E eu preciso arrancar os polegares dele. O que significa, pastor? Quando o rei Adoni-Bezeque arrancava os polegares das mãos, espiritualmente isso significa o que na nossa vida? Arrancar a tua força de pegar a espada. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Tem crente que não pega mais na espada. Está me ouvindo aí? Isso aqui é um alerta para toda a igreja. Tem crente que diz: mas que eu não gosto de ler, pastor. Ué, então por que você lê tudo que é porcaria do WhatsApp? Eu não tenho tempo. Tem, você tem. Claro que você tem. Mas que eu não tenho tempo, pastor, de ler a Bíblia. Você não tem tempo de 15 minutos de meditar numa palavra ali. Você não precisa ler a Bíblia toda num dia, não. Mas por que está escrito: medita nessas coisas dia e noite? O Adoni-Bezeque desse século, chamado Satanás, tem tido vantagem na vida de muitos crentes aí. Por isso que as respostas não vêm. Por isso que as orações batem no teto e voltam. Por isso que não tem força, sabe? Porque deixou Satanás cortar os seus polegares. Significa, não tem mais força para segurar a espada. Não pega mais a espada. Não pega mais isso aqui, ó. Quer ser um crente derrotado? Tira isso aqui da sua vida, do seu dia, das suas horas. Exclui isso aqui da sua vida. Você vai ver que tipo de crente você vai ser. Vai ser igual aqueles que eram cortados seus polegares. O que significa além disso, pastor? Cortar os polegares do guerreiro. Ele não tem mais firmeza para segurar a espada, não é isso? Alô? Amém. Quando você vai tirar um documento, você tem que passar o dedo na tinta, não tem? Aí você vai lá com o dedão, carimba lá, e ali está o quê? A sua identidade. Geralmente é o polegar que vai ali na identidade, não é isso? Estamos mudando aí esse mecanismo aí de identificação. Mas o mais conhecido era isso: a nossa identidade tem ali a impressão digital. Ela está no seu dedão. O que significa também Satanás cortar os polegares do crente, pastor? Que eu não estou falando isso fisicamente, você está entendendo? Sim. Qual que é o significado de Satanás cortar os polegares de um crente? É quando cortou a possibilidade de ele pegar na espada, ele já não pega mais na Bíblia, e arrancou a identidade dele. Verdade. O que é um crente sem identidade, pastor? Não sabe mais quem é, não sabe mais de onde veio e nem para onde está indo. Ele não tem mais identidade.
Uma pessoa que tem identidade, ela não esquece a quem ela está servindo. Ela mantém sua identidade. Amém. Glórias a Deus. Porque esse daí ou essa daí, o diabo não cortou o polegar dele não. Amém. Polegar tem a digital, quem você é. O diabo tem roubado a identidade de muita gente que diz que é evangélico. Porque no meio da farra, ele esquece a quem ele serve e quem chamou ele. Ô, toma umazinha aí com a gente. O que tem? O seu pastor não está aqui não. É mesmo, né? Estou só molhando, não só molho o bico aí, não tem problema. Ó. Nessa hora o capeta botou o linguão para fora, o chifre cresceu e está gargalhando. E sabe o que o diabo faz nessa hora? Não é teu servo aqui? Não é tua serva? Não fala no teu nome? E o que Deus faz nessa hora? E tem gente que pensa que ele está envergonhando o nome do Senhor, não. Só está exagerando, pastor. Ah, é? Então por que Deus falou assim para Satanás? Ô Satanás, o chifrudo, observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a mim e que se desvia do mal? Glórias a Deus. Deus apontou para Jó na terra e falou: ô capeta, você tem observado ele? O que Deus diria a respeito de cada um de nós para Satanás? Satanás, ô pombagira, você observou minha serva Iracema? Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. E a pombagira vai dizer: sim. Quem está me entendendo? Amém. Agora, dependendo do procedimento de cada um, o nome de Jesus está sendo envergonhado. Misericórdia. É claro que naquele dia vão ter um acerto de conta, né? Com certeza. Toma umazinha só para agradar os amigos, né? E Deus? Meu irmão, o diabo prepara cada cilada. E quando você já está com os polegar cortado, que você já não se importa com isso aqui, você nem segura mais isso aqui, ele cortou também a sua força. Porque gente com o polegar cortado não tem mais força na mão, não segura espada, não tem força na mão e a identidade foi embora. É crente quando está na igreja, é incrédulo quando está no forró. Se estiver na igreja ele canta louvor, mas se estiver no forró ele arrasta o pé também. Tem gente vivendo assim, viu, meu irmão? E você tem que manter a sua identidade. Quando Jesus te chamou, Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Glórias a Deus. Você crê nisso, que o teu nome está lá? Escrito? Amém. Glórias a Deus. Quando você foi e registrou uma identidade na terra, não sei com que idade você fez isso, se você carimbou o seu dedão lá, o seu nome foi para dentro de um sistema. Você tem uma identidade, você tem um nome, seu pai, sua mãe. O que significa um crente perder a identidade, pastor? Quando você sabe quem é você, você também sabe o que você está fazendo aqui? Amém. Glórias. Você sabe quem é que te chamou também. Aleluia. E você respeita aquele que te chamou. Amém. Glória a Deus. Quando o diabo rouba a identidade, você já esquece quem é que te chamou, de quem você é. Misericórdia. Sem identidade, tanto faz você ser incrédulo como ser crente. É uma coisa na igreja, mas lá fora é outra. Então você não tem identidade. Quem tem identidade é a mesma pessoa em qualquer lugar. Amém. Glórias a Deus. Quem não tem, meu irmão, é uma coisa em cada ambiente. Misericórdia. E Deus não quer um servo dele sem identidade, não. Verdade. Bastou ele estar num caldeirão de bruxa ali, que ele vira bruxa também. Misericórdia. Ainda mexe no caldeirão. Que isso, pastor? É aquelas birrugonas muito nariz muito todo. Na igreja, paz do Senhor. Paz do Senhor, querida. Sangue de Jesus tem poder. Mas quando está perto do caldeirão da bruxa, o nariz cresce, a verruga aparece, gargalha também, bebe a mesma sopa, faz a mesma que os outros estão fazendo.
não tem identidade. E Deus quer que você mantenha a sua identidade. Amém. Glórias a Deus. De quê? De filho de Deus. Amém. Glória a Jesus. Sabe que tinha um homem chamado Paulo, que antes de tudo, ele era chamado como Saulo. E ele era um perseguidor dos evangélicos, dos crentes. Ele perseguia a igreja de Cristo, até o dia que ele teve um encontro com o dono da igreja. Quando ele teve aquele encontro com o dono da igreja, foi assim, uma luz brilhou no caminho dele, e ele caiu, e ficou cego na hora. E uma voz disse para ele, no meio daquela luz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: quem é, Senhor? E a voz disse para ele: eu sou Jesus a quem tu persegue. Um detalhe: Jesus já tinha morrido na cruz há quase 40 anos antes disso. Então como é que aquela voz disse: você está me perseguindo? É porque Saulo perseguia a igreja de Cristo. E quando alguém persegue a igreja, está perseguindo o corpo de Cristo. A igreja é o corpo. Então quem persegue a igreja do Senhor está perseguindo o próprio Senhor. A partir daquele momento, Saulo começou a ser conduzido, dirigido pelo Espírito Santo. E a voz disse: eu vou te ensinar o quanto importa ser perseguido por minha causa. Porque até aí ele perseguia os outros por causa do Evangelho. A partir daí ele vai experimentar o que é ser perseguido por amor a Jesus. E dali para frente ele passa a ser o apóstolo Paulo. Quem está entendendo? Um certo dia ele está sendo levado para outro lugar no navio. Eu preguei isso aqui. E o navio vai sofrer um naufrágio. E o navio começa a ficar no meio da tempestade. Está todos eles ali com medo. E já havia vários dias que ninguém via nem sol nem estrelas. No meio da tempestade há dias. E todos já estavam sem comer, desanimados e pensando em morrer. Mas aí sabe o que Paulo disse para eles? Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com muito prejuízo. Quem está entendendo? Mas essa noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E disse para mim assim: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E Deus, na sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Nenhuma vida se perderá. Somente o navio, a carga e o navio, mas nenhuma vida se perderá. Toda vez que eu leio isso, eu vejo uma coisa: o anjo de Deus se apresentou a Paulo. Quando está todo mundo desesperado, nós vamos morrer, não tem mais comida, nós estamos perdidos no meio do oceano, no meio da tempestade, não tem jeito para nós. Enquanto está todo mundo desesperado, tem um só dentro daquele navio que recebeu a visita de um anjo. E o único que recebeu a visita de um anjo e uma palavra foi Paulo. E Paulo cita exatamente assim: nessa mesma noite, enquanto vocês estavam tudo aí atribulado, dizendo que ia morrer, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Isso aqui são palavras de um homem de Deus que não perdeu sua identidade. Ele está no navio cheio de prisioneiros, mas continua crente. Ele está no navio que está todo mundo falando: nós vamos morrer, mas ele continua crente. Ele está no meio da tempestade como todo mundo, mas ele diz: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Não deixei de ser dele e não deixei de servir a ele, mesmo no meio da situação que todo mundo está. Isso aí é coisa de crente, que o diabo não roubou dele a identidade. Agora eu vou te falar um que o diabo roubou a identidade dele. Jesus chega na praia e tem uns pescadores ali batendo rede. Jesus falou: você segue-me. E aqueles dois homens seguiram Jesus. Quem eram eles? Eram irmãos.
Um chamava-se Pedro e o outro seu irmão André. A Bíblia diz que quando Jesus disse, segue-me, eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Glória a Deus. Aí Jesus passa e vê um outro sentado colhendo impostos, porque ele era cobrador de impostos. Jesus falou, você, segue-me. E ele passou a seguir Jesus. E quem era esse? Mateus, também chamado de Levi. E aí Jesus foi chamando outros e outros, glória a Deus, e chamou um chamado Judas. Judas? Iscariotes. E Judas seguiu Jesus ou não? Sim, como todos os outros. Só que, a uma certa altura dessa caminhada, quando Jesus chamou ele, ele não era traidor, não. Ele se tornou um. Por quê? Porque o diabo conseguiu roubar a identidade dele no meio da caminhada. Porque até então ele também era um seguidor. E quando você fala os 12 apóstolos, você está acrescentando Judas? Não. Matias está no lugar dele. Verdade. E ele se tornou filho da perdição. O diabo tirou a identidade dele. Seria apóstolo Judas Iscariotes. Seria conhecido até hoje assim, o apóstolo Judas Iscariotes, que morreu servindo a Cristo, como os demais. Quem está entendendo? Mas a final da história de Judas Iscariotes, que Satanás conseguiu roubar a identidade dele, ficou assim: Judas Iscariotes, que foi aquele que o traiu. A identidade de apóstolo foi roubada e foi carimbada nele, traidor do Filho de Deus. E quem fez isso? Satanás roubou a identidade dele, assim como ele está querendo roubar a sua. Ele não quer que você termine a sua vida como uma serva do Deus vivo, e nem como servo do Senhor. Ele quer que você termine sua vida como uma drogada, como uma bêbada. Irmã fulana de tal, por bom tempo foi serva do Senhor, final da existência, morreu na boca de fumo. Essa é a vontade do diabo. Irmã fulana ungida de Jeová, serva do Senhor, sapato de fogo, canela de fogo, usada por Deus, vacilou. O diabo arrancou essa identidade e colocou a fuxiqueira, contendeira dentro da igreja, a serviço de Satanás, para destruir a igreja. Porque o diabo tem usado essa tática. Há muito tempo atrás arrancava as pessoas da igreja. Ele viu que isso não é muito vantagem. O que eu faço? Eu vou envenenar um e vou mandar lá para dentro. Ele fica lá dentro, semeando. O diabo, ele é pai da mentira, ele não é pai da burrice, não. A Bíblia não diz que ele é burro, não. Ele é um ser inteligente, infelizmente. Ele conhece a Bíblia mais do que eu e você juntos. E ele tem milhares de anos na sua frente. Você acha que ele não sabe qual é o comportamento de muita gente? Sabe, meu filho. Você acha que ele não sabe a identidade que você recebeu de Deus? Para servir a ele nessa terra? Ele sabe. E isso incomoda ele. Estava vendo um testemunho de uma menina de 12 anos, se não me engano, que ela teve uma profunda revelação de Deus. 12 anos é inocente ainda, menina. E ela foi arrebatada, segundo o testemunho dela. E ela diz que ela foi até o céu, e lá um anjo que carregava ela disse para ela: você tem um nome, você é amada do Senhor. Na terra você é chamado de fulano de tal, mas o seu nome aqui é amada do Senhor. Você tem outra identidade, você não sabe. Meu irmão, o diabo, ele quer roubar, ele quer cortar os seus polegares, que significa arrancar a sua identidade, fazer você esquecer quem você é e quem te chamou, até você não dar mais importância para a sua alma, para a sua salvação. Que nesse exato momento, enquanto eu estou pregando aqui, tem uma porção de gente assim lá fora, que já esteve sentada aí onde você está, mas não está ligando mais. Está numa roda de amigos bebendo, num barzinho,
já foi crente. E nem passa pela cabeça de voltar. O diabo conseguiu, ó, desfazer tudo que ela era. Aí você olha para uma pessoa dessa, e em nada ela lembra aquela pessoa que cantava louvores na igreja. O diabo sabe apagar uma identidade de uma pessoa, a ponto de você olhar e dizer: quem te viu? Assim como Satanás sabe apagar uma identidade de alguém que tem um propósito de Deus na vida dele, o Espírito Santo é muito mais poderoso para apagar a identidade de incrédulo e transformar você numa nova criatura. Desde que a pessoa queira, né? Então, um dos objetivos de cortar os polegares do inimigo era arrancar a sua força de não segurar mais espada. Tem crente que não pega mais na Bíblia. E celular não é desculpa, porque até dá para você baixar um aplicativo aí no celular de Bíblia, não? É que eu não gosto de pegar no livro, então pega no celular, baixa um aplicativo e vai ler Bíblia. Porque errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Crente fraco de Bíblia geralmente é fraco de tudo. Por quê, pastor? Ele é fraco de oração. Porque quando você conhece a palavra de Deus, até a sua oração é melhor. Glórias a Deus. Tenha certeza disso, viu? Quando você conhece mais de palavra de Deus, a sua oração é mais objetiva. Por quê? Porque quando você vai orar, você ora segundo o que o Espírito Santo te fez entender da palavra. Amém. Glórias a Deus. É diferente a oração de quem lê Bíblia. Mas aí era cortado os polegares dos pés. Isso faz o que, pastor? Na vida de um ser humano, biologicamente, como eu estava falando, se cortarem os seus dedões do pé, você perde o equilíbrio. Coisa que Satanás quer que você perca também. O que, pastor? O equilíbrio. O teu equilíbrio espiritual, que faz você pesar as coisas na balança. Quem está entendendo? O certo é certo, o errado é errado. Quando você perde o equilíbrio, você fica misturando as coisas. Quem está me ouvindo? O crente desequilibrado, ele pende para um lado e pende para o outro. Crente desequilibrado, ele vai pender para os dois lados da balança. Não tem direção na vida dele. Ao mesmo tempo você encontra ele de dia, glória a Deus, o fogo está descendo, Deus é comigo, glória. Você encontra ele na parte da tarde, e aí, irmão? Sei lá, a vida não vale nada. Estou pensando em morrer. De manhã ele estava dando glória a Deus, dando pulo de alegria. À tarde ele está pensando em botar uma corda no pescoço e puxar. Totalmente desequilibrado. Dá para confiar numa criatura dessa? Quando ele está com dinheiro no bolso, ele sorri, distribui sorriso, parece Silvio Santos. Mas quando ele está duro, ele fica mal-humorado, dá coice, ele distribui coice para tudo que é lado. Desequilibrado. Paulo diz assim, ó: eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Amém. Glórias a Deus. Isso é coisa de crente, ó, equilibrado. Glória a Jesus. Ele está cheio de dinheiro, ele canta louvores. Glória a Deus. Está numa prova roxa financeira, ele canta louvores. Glórias a Deus. Aleluia. Está folgado, ele canta louvor. O cinto apertou, ele canta louvor, o cinto apertado. Falta de dinheiro no bolso não tira a espiritualidade dele ou dela. Glória a Deus. Tem crente que ele muda conforme. Quem está entendendo? Verdade. Se ele olhar na conta lá e os dígitos lá só tem 2 zeros, mas se ele olhar para a conta e o dígito lá tem 4 zeros, então dependendo dos dígitos que tem na conta, é sorriso ou cara amarrada. Meu irmão, isso não é crente salvo não. Aliás, isso não é crente liberto. Ele não é preso a situações.
Tem um louvor que nós cantamos assim, ó: te louvarei, não importam as circunstâncias. Glórias a Deus. As circunstâncias à nossa volta não pode ter o poder de mudar a sua identidade de crente, meu irmão. Amém. Glórias a Deus. Que quando a circunstância muda a sua volta, você esquece que você é crente. Você dança conforme a música. Vamos cantar um pedacinho? Perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Amém? Glória a Deus. Te louvarei, não importa a circunstância. Glórias a Está Deus. doendo, canta louvores. Glória a Jesus. Estou de luto, canta louvores. Estou celebrando, estou soltando fogos, canta louvores. Glórias a Te Deus. louvarei, não importa a circunstância. Amém. Isso tem que ser real. Não pode ser só uma música na nossa vida. Glória a Jesus. Tem que ser verdade. Amém. A palavra tem que ser verdade. O que é pregado, o que você recebe, não pode ser uma coisa para você dar glória a Deus na igreja e lá fora você fazer do jeito que estava fazendo. Não. Não está havendo crescimento quando é assim. Não está dando fruto. Que na igreja eu dou glória a Deus. Nossa, que palavra abençoada. Ou senão, que palavra poderosa que eu preguei. Mas lá fora no mundo, no meio dos incrédulos, quem está olhando para mim, está vendo outro Gilson? Misericórdia. Não podia estar em altar não, meu irmão. Não, pastor. Teria que ter a humildade de falar: eu vou passar o cajado para outro e eu vou sentar, porque eu não estou em condição de pastorear ninguém. Eu estou precisando fazer o que Jesus mandou, tirar a trave dos meus olhos, para depois tentar ajudar os outros. Tem muita gente em cima de altar nessa situação. E o ruim é que vai piorando, né? Porque o orgulho não deixa a pessoa reconhecer o quanto ela está longe. Polegares cortados dos pés, não tem equilíbrio. E tem um outro problema. Qual, pastor? Você com os polegares dos pés cortados, será que você andaria a mesma distância se os seus pés estivessem normais? Não. Gente com os polegares cortados, será que ela tem força para andar a mesma distância que o outro? Outra coisa que o diabo quer fazer espiritualmente, cortando os polegares dos pés, os dedão, impedindo a sua caminhada. Representa que o crente dos polegares, dos pés cortados, ele não vai longe. Verdade. Ele faz aquele fogo de palha, né? Mas não vai longe não, não dura muito não. Logo ele tá, você não vê mais ele na igreja. Você vê nos primeiros meses ele ali pula, sapateia, bate palma, conta testemunho, pede oportunidade, não sei o que. Mas depois, isso é só fogo de palha. Você já viu fogo de palha? Quem já viu? Fogo de palha, né? Você vai lá e vai acender a fogueira, né? Você pega um monte de palha e põe ali, taca fogo, sobe, né? Mas do jeito que ele sobe, ele abaixa. A palha queima rápido. Tem crente assim, que você vê ele fazer aquele barulho, aquele estardalhaço, e por um tempo que a gente já vem caminhando aí nessa caminhada, vamos dizer assim, Deus vai fazendo a gente identificar os fogos de palha que aparecem. Quando aparece gente muito espalhafatosa, a gente já sabe, né? Ixi, isso aí. Só espera para ver, daqui a pouco você sumiu, evaporou. Quando você vê aquele chega quietinho, não
promete nada, não fala nada, o que é? Esse daí costuma ir longe. Amém. Glórias a Deus. Os barulhentos, eu ouvi dizer que lá está vazia, é que faz barulho, mas lá está cheio, não faz nada. Glória a Deus. Então você vê uns crentes aí muito cheios de barulho demais, é a vida tão vazia. Tem uns crentes que não fazem barulho não. Às vezes até é difícil arrancar uma glória a Deus dele, mas a vida está cheia de fruto. Amém. Glória. Fruto de arrependimento, de conversão, Amém. Glória. santificação, oração. Amém. Glória a Deus. E barulho demais para Deus, ninguém impressiona Deus. Verdade. A gente consegue impressionar os outros que estão do nosso lado, né? Se alguém olha para os, nossa, como ora, meu Deus, eu queria orar assim. Nossa, olha como eu queria cantar assim. Já é inveja entrando. Oh meu Deus, por que você queria essa voz que o senhor deu para o Vailton? Por que o senhor deu para mim? Eu sou melhor que o Vailton? Sou mais bonito? Ah, pastor, isso não tem dentro de igreja, não tem? Meu irmão, se tem uma área que Satanás quer bagunçar, é a área de louvor. Já tem uma ira quando o irmão assim se levanta para louvar. O diabo queria ser aqui não, louvando não. Ele queria você lá no barzinho, lá com essa voz que você tem, lá no barzinho, rodeado de gente lá tomando um e você tocando lá, e o povo, vai, Hilton. Satanás quebrou a cara com ele, porque na vida dele Deus pegou um carimbo, carimbou, tem a marca. Amém. Glória a Jesus. Propriedade exclusiva do Senhor. Em outras palavras, capeta, tira o olho, viu? Glória a Deus. Tem dono. Amém. Glória a Deus. Assim é a sua vida e a minha. Amém. Glória a Deus. Nós não somos boi não, viu? Mas nós somos todos marcados. Nós temos uma marca, nós somos ovelha. Glória a Deus. Amém. Não deixe Satanás roubar a sua identidade. Amém. Glória a Deus. Não deixe ele cortar os seus polegares, espiritualmente falando. Amém. Você percebeu que você não está nem olhando para isso aqui? Ó? A Bíblia na sua vida, na sua casa, está igual os religiosos? Está lá aberta no Salmo 91, cheio de poeira. A página do Salmo 91 está até amarela. Nunca nem parou para ler, mas deixou lá, achou bonito, né? Vai enfeitar. Não. Aquela palavra tem que estar aqui, viva aqui dentro. Glórias a Deus. Medita nela. Mas eu não entendo, pastor. Persevere. Glórias a Deus. Quando eu comecei a pegar na Bíblia, você acha que eu entendi alguma coisa? Eu pegar a Bíblia e fazer assim. Faz sentido nenhum. Para que eu falei isso? Não adianta isso. Ah, Deus, daqui. Os primeiros dias de crente. Aí eu entendi que você não tem que ler Bíblia como você lê um jornal ou uma revista. Dobra os teus joelhos e pede o Espírito Santo. Abre a minha mente, me dá sabedoria, me dá entendimento, me faz entender a tua palavra, porque eu sei, só não entendo, mas eu sei que aqui dentro tem a tua vontade para a minha vida. Me faz extrair daqui para o meu coração. Amém. Glória a As Deus. verdades. Aleluia. Glória. Persevere, insista, e daqui a pouco você vai perceber que a sua dificuldade de entender o que você está lendo vai começar a diminuir. Amém. Glória a Deus. Daqui a pouco seus olhos vão sendo abertos. Deus só faz isso com quem persevera. Amém. Se você ficar nessa de abril, não entendeu, largou para lá, jamais que Deus vai te dar sabedoria. Ele não está vendo perseverança. Mas nesse momento eu quero orar. E tem alguém que é alvo dessa oração, que é lá da sua família. Amém. Aí onde você está, sentado mesmo, curva a sua cabeça. Em nome do Senhor Jesus. O teu pensamento foi em alguém nesse momento. Lá na sua casa. No meio da sua família. Você veio aqui nessa noite. Mas tem alguém no meio da sua família muito mais necessitado do que você. E Deus sabe todas as coisas. Há um propósito de você estar aqui nessa noite. Você veio buscar por você mesmo, mas não vai deixar de levar uma bênção para alguém lá da sua casa. Neste momento,
Começa a falar com Deus a respeito desta pessoa que Deus te faz lembrar. Talvez ela é crente, mas como foi pregado aqui, a identidade dela está sendo apagada, porque ela está sendo transformada numa outra pessoa. Ela já não crê mais, já não ora mais, já não vai mais na casa do Senhor. O diabo está roubando a identidade dela para depois roubar a vida. Mas nesta oração, meu Deus, nós te pedimos, interrompe, ó Pai, esse processo. Meu Deus, faz essa criatura renascer, reviver. Reaviva esta alma, Senhor Jesus. Tira a mesmice da vida dela. Meu Deus, os olhos estão só nas coisas do mundo. Desperta, Senhor Jesus, essa criatura, Pai, que um dia já brilhou tanto na Tua presença, já foi de tanta fé, de tanta perseverança, hoje está abatida, desanimada, nem fala nas coisas do Senhor, tem até vergonha de dizer que é crente. Meu Deus, estenda a Tua mão de misericórdia e dá uma nova chance, ó Pai. Aquele marido, aquela filha, aquele filho, pai, mãe, irmão, primo, beleza? Aquela pessoa, Pai, que apesar de conhecer a Tua palavra, está com a identidade apagada, porque da mesma maneira que frequenta os ambientes do Senhor, também frequenta os ambientes do mundo, está embolado com as coisas desse mundo, com a morte. A Tua palavra é muito clara: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas ao final dá em caminhos de morte. E quantos estão andando por eles, Pai? Quantos crentes que quando estão no meio dos amigos, dos parentes, esquece a sua identidade, esquece a quem serve. Meu Deus, não deixa que isso aconteça conosco. Não deixa que venhamos apagar do nosso coração, da nossa mente, a quem nós servimos, a quem pertencemos, a quem haveremos de prestar contas. Porque um dia todos nós haveremos de comparecer perante o Senhor para prestar contas da nossa vida. E nós não queremos perder a essência do Teu Espírito na nossa vida. Por isso, ó Pai, eu oro nessa noite por todos também que estão aqui. Se há alguém aqui nessa noite, Pai, que aparentemente Satanás tem cortado os polegares, porque tem deixado a Tua palavra de lado, não tem força para segurar mais a espada que é a Tua palavra, tem deixado de lado a Bíblia, tem esmorecido nas orações, não ora mais. Toda vez que vai orar, o sono pega ele, pega ela. É dominado, é vencido pelo cansaço, pela preguiça, pelo sono. Meu Deus, desperta esse que dorme. A essa pessoa, Pai, que é como se Satanás tivesse cortado os dedãos, o pé, Senhor, porque não tem mais firmeza, não tem mais equilíbrio, tem se tornado um desequilibrado espiritual, porque às vezes demonstra tanto a fé, mas não abrir e fechar de olhos, já demonstra de uma vez tanta incredulidade, tanta dúvida. É como alguém, meu Deus, que anda em dois caminhos, que ao mesmo tempo que crê, também está duvidando. O desequilíbrio está tomando conta, se abate por qualquer coisa. Meu Deus, firma os nossos pés nos Teus caminhos, porque o caminho ainda não terminou. A Tua palavra diz: o caminho é sobremodo longo, mas o Senhor caminha conosco. Ele fez uma promessa: eu estarei convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Glórias a Deus. Se coloca de pé. Meu Deus, meu Pai, nesta oração te pedimos por cada família aqui representada. Meu Deus, que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia esteja alcançando por meio dessa oração todos os familiares que estão sendo lembrados aqui, Senhor. Porque o Senhor disse na tua palavra, uma promessa: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então essa promessa, Pai, se estende para os nossos irmãos de sangue, pelos nossos parentes também. Que assim como a salvação chegou até nós, venha chegar a cada um deles também. A cada um que foi citado aqui nessa noite, Pai. Lembra-se deles, Senhor. Como o Senhor lembrou daquele homem que pediu na última chance: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós fazemos o mesmo pedido por alguém. Lembra-te, Senhor, daquele irmão, daquela irmã, daquele primo, daquela pessoa, Pai, parente. Lembra-te dela, Senhor Jesus. Dá uma chance. Estenda a tua misericórdia, Senhor, até que ela seja alcançada e seja salva, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Você que crê nessa oração, aplauda o Senhor.